E o assunto que eu vou falar, eu acho que vai te ajudar muito. Quero falar sobre o maná diário. Você vai entender. Eu vou ler aqui na versão Almeida, revista e corrigida, mas vai talvez ser projetado pela versão NVI, né, Mateuzinho? Não importa a versão, é que eu achei que o que está escrito nessa versão ficou mais claro para mim. Versículo 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Nós já lemos isto. Verso 13. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda. Diga em voz alta: coisa miúda, redonda. Como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Diga: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Eu tenho consciência, e o que eu vou falar agora, eu queria só alertar você de algo que você também já sabe. Todos os dias, o diabo tem planos, o diabo tem projetos contra nós. Isto é fato. Não é porque você e eu um dia confessamos a Cristo, cremos que estamos na posição espiritual de Efésios 2:6, assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas nossa condição continua sendo a de viver na terra, em que foi dada o domínio dela a Satanás, ao diabo. Então, todos os dias, o diabo tem planos e projetos contra mim e contra você. Mas a boa notícia é que nenhum desses planos e esses projetos pega o nosso Deus de surpresa. Você devia ter dado um glória a Deus agora, de explodir aqui. Não importa o quão grande seja o intento de Satanás contra mim, contra você, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. No mundo está o braço da carne, conosco está o Senhor dos Exércitos. Então, eu quero nesta manhã falar um pouco sobre o que significa este maná, esta provisão que Deus tem todos os dias para mim e para você. E é o primeiro ponto que o Mateus vai colocar aqui na tela, para você anotar. Toda a sua provisão, tudo que você precisa, o Senhor diz: eu dou a você no meu maná diário. Você pode repetir essa frase? Porque ela é profética. Vamos juntos? Toda a sua, tudo, eu dou a você. Tudo que você precisa, tudo que nós precisamos, está no maná que todos nós
precisamos, diga, eu preciso. Diga também, você também precisa, Valmir. Todos nós precisamos deste maná diário. Neste maná, por isso que eu fiz você repetir a palavra miúdo, pequeno e redondo. Porque muitas vezes você e eu estamos, e eu vou falar mais adiante, em busca de grandes revelações. E Deus tem porções pequenas, porém diárias, para dar a cada um de nós. Contudo, neste suprimento, nesta provisão, mesmo que ela seja pequena, miúda, é tudo que você e eu precisamos. Nela contém toda a graça, na minha e na sua vida, que vamos precisar para aquele dia. Pegue isto que está sendo falado. Deus está mostrando e apontando para mim e para você que existe um maná diário, coisa pequena, miúda, redonda, como um jarro. Vamos exemplificar aqui, se a câmera me acompanhar aqui, por gentileza. Aqui, né? Como se fosse esta jarra. Deus tem todo dia uma provisão, que dentro desse recipiente tem tudo o que nós precisamos. Tudo. Não tem ausência de nada. Agora, ouça com atenção. Este maná é somente para hoje. Não guarde o maná para o dia seguinte. Porque, como diz o texto, vai criar bicho e vai se perder. Então, lembra, o Senhor disse para o povo que ele iria dar o maná, e o povo não confiou, não acreditou, e foi assim tão ganancioso e pegou mais do que devia, porque achava que haveria falta. Afinal de contas, eles estavam em um deserto. E quando eles agiam assim, se estragava. Deus faz isto por quê, irmãos? Porque o maná é diário. E aqui vai uma preocupação do meu coração. Se você faz parte de um grupo chamado evangélico, cristão, protestante, membro de igreja, dê o nome que você quiser dar, e você só se alimenta de um maná semanal, aos domingos, mensal. Tem gente que só vem na igreja para se alimentar no domingo de ceia. Depois você não vê mais o rosto da pessoa, ela some. Esse é um mistério. Não é não, Silmara? Você olha no culto de ceia, você fala, mas onde está ele ou ela nos demais dias? Por exemplo, na quarta-feira. O que você faz de tão importante na quarta-feira que você não vem receber o maná da quarta-feira?
O povo fazia isso. Então, o Senhor dava maná diário por uma razão muito simples. Para você e eu não nos tornarmos independentes. Eu e você precisamos diariamente de Deus. Você precisa, e eu também, diariamente, ser alimentado por Deus. Mateus, temos um GC, o primeiro deles, ou o segundo, que fala sobre o nosso devocional. Nós estabelecemos já há alguns anos e indicamos um devocional para você meditar. É este aí que está sendo projetado. As promessas de Deus. Não foi escrito por nenhum de nós desta igreja, mas é um conteúdo tão rico. Por muitos anos nós indicamos um outro devocional, pão diário e outras coisas mais. Já faz alguns anos que a gente vem sendo alimentado diariamente. Esse mês de setembro, não sei se alguém tem aqui o devocional físico, porque no mês de setembro tem uma frase para você iniciar o mês de setembro poderosa. Eu estava lendo o de hoje, antes de começar o culto, e ele fala o seguinte, deixa eu abrir aqui. A promessa de verdadeira liberdade. É o devocional de hoje. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Salmo 119, 45. Então você precisa, e eu também, diariamente, eu não sei de que forma, eu não sei como, eu não sei o que recurso, eu costumo receber o maná deste livro. Uso também a tecnologia, uso o que eu indico para vocês. Me alimento também dele, diariamente. É o plano de leitura anual que nós fazemos aqui. Além de ter um devocional, tem aqui para você ler nesse dia o capítulo 34, 35 e 36 do livro de Ezequiel. E você fazendo isso, ao longo dos 365 dias, você vai ler a Bíblia toda outra vez. Então, Deus quer, em primeiro lugar, que você tenha a provisão dele diária, irmão. Que você precisa dele diariamente na sua vida. Quantos estão comigo no que eu estou dizendo aqui? A minha comunicação está clara? Você está entendendo o que Deus está dizendo para nós? Quanto ao maná, quanto a receber a palavra, ouvir a voz dele, ter intimidade com ele, saber qual é o caminho dele. Jeremias 16, 6 diz assim: perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Então, se Deus não quer um povo independente, não quer um povo que venha uma vez por semana, uma vez por mês, ouvir, se alimentar, como que o Senhor quer então que você receba o maná dele diariamente? E eu tenho aqui algumas coisas para te mostrar. Primeiro, vai lá, Mateus. Número 1, o maná é diário e vem em porções pequenas. Diga, porções pequenas. Para com esta neura, ou com o paradigma, de que você precisa conhecer todo o conselho de Deus.
O Senhor diz na sua palavra, através de Isaías, e ele exemplifica dizendo assim: assim como descem as chuvas e regam a terra, e para o céu não volta, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para você vazia. Mas se você e eu não buscarmos a porção dele para aquele dia, não vai acontecer isso, mas hipoteticamente, imagine uma nuvem carregada e sem despejar as águas que nela estão. Se acontecer de cair tudo de uma vez, destrói telhados, casas, indústrias, comércio, faz um estrago. Nós ficamos aqui com a nossa cobertura comprometida por uma chuva que deu de 45 minutos em março, quando choveu granizo. Segurança da nossa comunidade gravou, depois ele me mostrou, e as pessoas que moram no entorno aqui disseram: eu nunca vi tanto granizo, pareciam tijolos. Tem pessoas que estão esperando que Deus vai mandar esse alimento assim tão grande, tão poderoso, e o Senhor está dizendo: eu vou mandar porções diárias para você. Diariamente eu vou dar uma provisão, um maná. Tudo que está dentro dele, você vai usar para esse dia. Número 2. O maná, e eu achei isso fantástico. Eu vou ler aqui o versículo de número 31, do mesmo capítulo. Se você quiser projetar, Mateus, para eles aqui, Êxodo 16, 31, diz assim: e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. Observe os detalhes do alimento, do maná diário que o Senhor tem para mim e para você. É parecido com uma semente de coentro. Quem é Masterchef aqui sabe muito bem o que é essa semente de coentro. A nossa é diferente da de Israel. Se você pegar a semente de coentro de Israel, ela é branca. A nossa não. Mas o Senhor disse para o seu povo que todos os dias eles abririam a entrada da tenda e estaria sobre o orvalho uma semente de coentro branca e o seu sabor como bolos de mel. Era uma semente, diga, pequena, era branca e com sabor de mel. Este é o maná que o Senhor tem para você, Vitória. Todos os dias. Para mim. Para todos nós. Eu me recuso a acreditar que você se alimenta com o maná de Deus uma vez por semana vindo num culto. Porque foi isto que quando eu comecei a buscar, quando eu comecei a sondar meu coração, eu percebi que o maná que eu estava recebendo, eu queria guardar um pouco para o dia seguinte, para aquela semana, e estava criando bicho, se estragando e perdendo.
Então diga, o maná era como mel. Está anotando aí? Vai anotando, porque se você um dia disser para mim, eu não sou alimentado, eu não sei como ouvir a voz de Deus, eu vou te lembrar do dia 7 de setembro de 2025, que você tem a possibilidade de receber um maná diário. Deus tem provisão para tudo que eu e você precisamos diariamente. Diga diariamente. Número 3, bota lá, Mateus. O maná, repita essa frase, o maná era, vai. O maná era igual para todos? Não. Muitas pessoas entristecem, desistem, desanimam, porque pensam assim, nossa, se eu fosse como o pastor, que memoriza, que conhece a Bíblia, que cita versículos, a minha vida seria tão poderosa. Mas não é assim. Ouça os versos 16, 17 e 18, que eu vou pedir para o Mateus projetar na versão NVI. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, é uma medida. Gomer não é goma de mascar não, tá? É uma medida da época. Segundo o número das vossas almas. Vamos pensar aqui, deixa eu dar um exemplo, olha para mim. Minha casa, hoje se resume eu e minha esposa, que acabou de chegar. Ela estava lá fora, agora ela está aqui dentro. E ela estava fazendo algo lá fora importante que não era aqui dentro. E o que ela estava fazendo lá fora, eu não sei, mas era importante. Só para provocá-la. Eu gosto de mexer com ela, porque depois ela entra no carro, quando a gente vai embora. Você precisava ter falado assim. E eu digo, é só para brincar, descontrair. Gente, ó, alivia. O mundo é tão exigente. Seu trabalho, seu patrão, suas preocupações. Ó, então você vem para a igreja, relaxa aí. Eu, se pudesse, compraria poltrona com massageador. Para as pessoas entrarem, deixa eu ver a massagem que eu quero aqui. Eu já disse para vocês, de quando eu cheguei aqui, que eu sonho em abrir aquela parede no fim e colocar ali um elevador. E em nome de Jesus, um dia o Senhor vai me deixar com esse sonho ser realizado. Porque eu olho para minha querida Socorro, eu olho para os idosos, eu vejo a Odete que hoje está bem de saúde, mas houve épocas que a Odete, para subir aqui, ela parava 3 vezes, né, Odetinha? 5, porque estava com problemas de saúde, seu coração. Então eu disse um dia ao Senhor aqui sozinho, Senhor, dá recurso para a gente construir aqui um elevador? Glória a Deus. Voltamos ao texto. Já me desviei do texto. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Preste atenção nos detalhes. Cada um tomará os que se acharem na sua tenda. Por exemplo, quantos aqui tem na família 5 pessoas? Marido, esposa e 3 filhos. Não vai colocar os agregados, né? Ronaldo, por exemplo, tem Ronaldo, Silmara, Vitória, Gabriel
E agora tem um agregado, Mateus. E tem a sua nora, né, Silmara? Como é que ela chama mesmo? Marina. Imagina, aí o Ronaldo e a Silmara saem para a tenda, vai pegar o maná e fala, rapaz do céu, Senhor, eu preciso da provisão, domingo vem toda a galera almoçar em casa, haja macarrão, haja frango, haja Coca-Cola. Mas olha que coisa linda que é a palavra de Deus. E os filhos de Israel fizeram assim. Vamos ver o que eles fizeram? E colheram uns mais e outros menos. Se você parar de ler aqui, você vai dizer assim, é injusto. Não é verdade, Ronaldo? É injusto, porque para o Ronaldo ele deu mais e para mim ele deu menos. Continue lendo o texto. Porém, toda vez que você ler na Bíblia essa preposição, porém, todavia, mas, pare e peça ao Espírito Santo para te revelar o que está a seguir. Porém, medindo com o gomer, ou seja, com esta medida, diga em voz alta, não sobejava ao que colhera muito. Agora, grite, nem faltava ao que colhera pouco. Isso chama-se graça de Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Não sobejava. Ele colheu mais. Por exemplo, quando estava aqui o Ademar, eu ficava envergonhado, porque a vida inteira que eu andei com o Ademar, se ele estiver ouvindo, e ele pode um dia assistir, eu dizia assim, como é que esse cara consegue citar tantos textos da Bíblia? Como é que ele fala tantos versículos? Quando a gente tinha o nosso GD em casa, na época do Ademar aqui, eu ficava olhando para a Nádia, ela para mim, eu falava, como é que esse cara sabe tanta coisa? Como é que ele conhece tanto versículo? Tinha um outro, que eu não vou citar o nome, que era pior que o Ademar. Memorizava mais. E eu falava, cara, eu estou sempre na rabeira. Eu, por vezes, é 1 ou 2 versículos para o Senhor revelar para mim alguma coisa. Tem gente que lê 2, 3, 10 capítulos e Deus revela muitas coisas. Mas o texto diz que neste maná diário, não sobejava para quem colhera muito, para quem Deus deu muito, e não faltava para quem colhera pouco. É o maná diário. O que Ele deu para você, não necessariamente Ele vai dar para você. Mas o que Ele deu para você é o suficiente para você se alimentar e ter a provisão dEle para aquele dia. Pegou? Quarto e último. Leia lá em voz alta o que está escrito. O maná precisa, recebido revelação todos os dias. Ô irmão, se alguém disse para você que vida cristã era a vida de você vir na igreja, ir na célula uma vez por semana, vir num culto e dobrar seus braços e achar que ia cair tudo do céu, te ensinaram errado. Não falaram toda a verdade para você, não. Acabou meu horário? Estou brincando. Verso 19 e 20. E disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele
para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos, o que eu já disse, e cheirava mal. O que o Senhor fala para nós nesta manhã? Precisamos nos alimentar desta palavra todos os dias. Revelações, porções pequenas. Não fique encantado, seduzido, porque... Vou citar aqui um exemplo. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de ouvir a doutora Eide Meia, eu dizia, nossa, que mulher, que irmã poderosa. Ela é uma missionária, tem um projeto social lindo no Rio de Janeiro, viúva, mas uma mulher que recebe porções diárias de Deus. Outro dia eu estava ouvindo, aí ela disse assim, Isaías 45 diz assim, eu irei adiante de vocês, quebrarei as portas de ferro, os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, e darei a vocês os tesouros escondidos das nações. Nós gostamos desta parte, dos tesouros escondidos das nações. Aí ela disse assim, aonde está o tesouro? Está na superfície ou está no profundo? Para você encontrar um tesouro, você precisa cavar muito. Porções pequenas. Porções pequenas. Pegue o do dia. Separe tempo para ouvir e receber o maná para você, para aquele dia. Era uma semente de coentro branca, era um jarro redondo, miúdo e pequeno. Sabe, irmãos, eu vou finalizar e vamos tomar a ceia. Se parasse hoje aqui a palavra, seria maravilhoso. Mas eu quero te levar para ler agora o livro de Números, capítulo 11. E no livro de Números, capítulo 11, vai acontecer a mesma coisa. Lembra que no Êxodo o povo murmurou, queria comer codornizes, carne, aquela coisa toda, e o Senhor disse, eu vou mandar a provisão diária para você. É uma porção pequena, ela tem gosto de mel. Vai por mim, receba que vai dar bem. Verso de número 4 do capítulo 11 do livro de Números. E o vulgo, essa palavra vulgo significa que havia uma mistura no povo de Deus. Já não eram só os judeus, já tinha gente de outras raças, que estava no meio deles. Veio ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, eles disseram chorando, quem nos dará carne para comer? Ah, Senhor, o Senhor não está vendo a minha necessidade. Ah, Senhor, o Senhor não está lembrando mais de mim. Ah, Senhor, quando vai se cumprir o que o Senhor prometeu? Lembramos-nos dos peixes no Egito, comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e das cebolas, e dos alhos. E olha só o que diz a Bíblia, e era o maná como semente de coentro. Agora que eu quero a sua atenção aqui.
e a sua cor como a cor de bidélio. Quando eu li isso, eu falei, o que significa bidélio? E bidélio significa opaco. Quando o povo estava colhendo o maná diário, o maná era branco. Agora mudou de cor. Agora é opaco. Espalhava-se o povo e colhia. E em moinhos moía. Antes não precisava moer. Agora eles tinham que trabalhar para ter a comida, o maná. Em moinhos moía, ou num giral o pisava. Ou seja, numa roldana eles ficavam ali, né, moendo. E em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Quando eu li isto, o Senhor disse assim: meu filho, você enxerga a diferença? Eu continuo dando o maná diário. Antes ele era branco, porções pequenas, e tinha sabor de mel. Agora eu continuo dando o maná, mas ele agora não é mais nítido, é opaco. Agora você precisa moê-lo, você precisa esforço. Eu vejo isso muito nos dias da igreja. Muita gente se esforçando, se esvaindo, se desgastando. E depois diz que não tinha mais gosto de mel. Era azeite, ou seja, eles tinham que extrair a azeitona, pisar a azeitona, moer a azeitona, e era com isso que eles então faziam o bolo. O sabor de mel é melhor ou pior do que o de azeitona? Você prefere azeitona de sabor ou mel no bolo? Eu prefiro mel. Porque mel branco, coisa miúda, pequena, é a graça de Deus. O outro que eu preciso colher, que eu preciso moer, que eu preciso temperar, vai ter um gosto amargo, é esforço, é lei. Eu não estou no Velho Testamento, na velha aliança. Eu vivo a graça de Deus. Eu vivo a nova aliança em Cristo Jesus.